Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu quero falar aqui sobre as dificuldades e os desafios, né, de sermos tarólogos, principalmente para você que está começando e pensa em desistir do tarô. Até respirei fundo aqui porque eu sei que é uma coisa bem difícil. E vamos lá, você aí tá começando a jogar tarô, né? Começou seus atendimentos, né? Atendeu uma pessoa, atendeu outra. E aí começou a sentir medo, deu aquele suador, né? Aí você falou assim: ai, não vou atender mais. Eu não sirvo, né? Não sirvo pra isso. Ler tarô é muito difícil, eu não vou seguir adiante. Eu quero dizer pra vocês que eu passo por isso, acho que todos os dias, assim, da minha vida. Não, nem tanto, não é, acho que todos os dias. Mas muitas vezes da minha vida eu passei e passo por esses momentos, assim. Porque ler tarô realmente não é fácil. E eu não digo nem pela questão de estudar as cartas e saber sobre as cartas. Isso é fácil. Isso até que é fácil. Por quê? Porque você vai lá, compra um livro e você decora os significados, sei lá, decora, entende mais ou menos, e você joga lá e fala pra pessoa o que você quiser, e é isso, né? Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de quanto o tarô mexe com a gente. E o quanto atender as pessoas com o tarô também mexe muito com a gente, né? O meu caminho com o tarô não foi linear. Não foi uma coisa linear. Eu comecei a estudar tarô, eu tinha 20 anos. E aí eu comecei a jogar, tal, eu jogava pra mim. Naquela época, gente, 20 anos atrás, nossa, a internet era uma carroça, assim, sabe? Eu mal tinha acesso a computador, a gente mal tinha acesso a computador, era uma coisa bem difícil, assim. Então, assim, imagina, ter cursos disponíveis como a gente tem hoje, essas coisas assim, não tinha, era realmente um mato, né? E eu aprendi tarô daquele jeito, mega tradicional, né? A professora lá falando carta por carta. Não tinha livro, eram aulas presenciais mesmo, sabe? Aquela coisa assim. Então, foi bem no tradicional, assim. Então, jogar pra mim era jogar para as pessoas muito perto de mim. E eu não via nem o tarô como fonte de renda, imagina. Nunca passou pela minha cabeça viver de tarô, assim. Era uma coisa que eu gostava de jogar, gostava de saber, achava super legal. E era isso, pronto, acabou. E sabe o que é o mais engraçado? Nessa época da minha vida, eu passava um perrengue financeiro muito grande. E eu não imaginava de usar o tarô para ganhar dinheiro. Olha isso, que loucura. Eu não imaginava. O tarô tava lá na gaveta por muitos anos da minha vida. Eu passei por muito tempo de dificuldade financeira e eu nunca vi o tarô como fonte de renda. E demorou muitos anos, sei lá, eu já estava até trabalhando, nem precisava do tarô como fonte de renda mais, entendeu? Tipo, já tinha passado essa fase minha de perrengue financeiro. E aí, as pessoas começaram a pedir pra eu jogar. E aí, comecei a jogar. Comecei. E aí, chegou no momento que eu precisei colocar um valor pra ter um limite, entendeu? Porque senão eu ia ficar também trabalhando, né? De graça, mas num sentido assim que aquilo ocupa o tempo, né, gente? Ler tarô ocupa tempo. Pelo menos mais de uma hora do seu dia, da sua vida. Uma hora que você podia estar namorando, uma hora que você podia estar com seus filhos, uma hora que você podia estar vendo TV, série, qualquer outra coisa. Então a troca financeira era ali uma compensação pelo tempo ali que eu tava me destinando, né, pra essa pessoa. E aí chegou no momento que eu percebi, assim, que assim, lendo despretensiosamente, jogando despretensiosamente, sem meta, sem horário, até porque eu já tinha meu emprego, não tinha tempo de viver de tarô, imagina, nem tinha como. Que às vezes tinha mês que eu tirava mais do que eu tirava naquela minha época de pindaíba. Eu olhava, nossa, olha isso. Se eu jogasse tarô naquela época, talvez eu não tivesse passado por essa pindaíba. E aí, revisitando esse lugar, eu percebi que
não enxergar o tarô com uma possibilidade de renda passava por muitas coisas internas minhas, desde uma questão de baixa autoestima, de não me achar capaz de exercer um ofício autônomo e eu ser responsável pela minha renda. Não que eu trabalhando para alguém também não seja, mas assim, é bem diferente você trabalhar para alguém e ser autônomo. Porque quando você é autônomo, né, você vê ali diretamente, né, o resultado do seu trabalho, do que você produz, e é muito bom você ter essa sensação que você é capaz de trabalhar e produzir e receber o seu dinheiro sem que você precise que alguém te empregue, sem que você precise que alguém te selecione, que alguém te contrate, é muito bom, porque veja bem, muitas vezes a gente não tem pessoas nos contratando, a gente precisa se virar. Vídeo tanto de gente hoje em dia que aqui no Brasil é autônomo, que tá aí trabalhando de forma autônoma porque o emprego não tá rolando, o emprego formal não tá rolando e a pessoa tem que se virar. E isso é muito bom, né? É esse sentimento. E também existe toda uma questão de preconceitos, né? Estigmas que o mundo espiritual / místico tem, e ser tarólogo também é uma coisa que sofre muito preconceito, né? As pessoas acham que é fantasioso, ou sei lá, colocam alguma coisa não muito positiva nesse trabalho. E aí tem todo esse lado, né? Esse enfrentamento de eu definir a minha identidade. E aí o que eu falo pra você que tá começando? Pode ser também que essa tua dificuldade de ser tarólogo, de ler tarô para as pessoas e cobrar por isso, também esteja passando ou vai passar pela necessidade de você ter uma postura diante da sua família, diante dos seus amigos, diante do seu namorado, diante do seu marido. Porque como é que é? Seu marido apoia? Sua família apoia? Seus amigos apoiam? Como é que funciona? Porque a gente passa por esse momento, né, de precisar da aprovação das pessoas, de querer que as pessoas nos aprovem. E aí, sei lá, você já começa a jogar tarô, e aí tem uma galera que tira sarro, ou tem uma galera que te provoca, né? Chega lá no almoço da família e fala lá, né? A ovelha mística da família. E aí você vai tomando aquilo e você fala, não, eu não quero jogar tarô, eu não quero ler tarô, eu não sou boa nisso mesmo. Existe isso também, né? Isso, a gente passa por essa fase também. E aí, como que a gente resolve isso? Estudando, tendo fundamento teórico, histórico, pra gente poder responder esse tipo de pergunta, a gente ter o posicionamento, e talvez nem responder, porque muitas vezes eu fico quieta mesmo. Mas você ter a segurança interna, entendeu? De olhar a pessoa e fazer assim, massa, legal. Só isso, entendeu? Você não precisa nem convencer ninguém, tá? Existe esse ponto. E existe um outro ponto também que eu acho que é muito dessa geração, né? Porque acontece, na minha época, olha só, né? Eu super velha, na minha época, como eu falei, não tinha internet, assim, o acesso a tarô era muito difícil, ter que ensinar era muito difícil, porque eu queria aprender tarô desde os meus 15 anos, eu só fui conhecer uma professora de tarô aos 20, então veja bem, era super difícil, a gente tinha que cavar essas informações, era uma coisa de louco. E aí, o que acontece? Aí a gente vai pro Instagram, vai pra internet, aí todo mundo assim aparece super fácil. Nossa, ler tarô é maravilhoso. Tipo assim, nossa, baixou a intuição aqui, tudo saiu. E não, cara, tem ali um processo de estudo, de dedicação. Por exemplo, o meu curso, ele é rápido. O meu método funciona. Eu já tenho vários alunos, várias alunas que comprovam isso, que falam realmente o meu método funciona. Só que assim, mesmo no meu método, você tem que se dedicar. E eu não vou te formar um mega tarólogo blaster em 45 dias. Não é isso. Até porque eu acredito que você vai se formar no caminho, tá? Então, o que acontece? Você tem que unir prática com teoria. Ficar só na teoria, ler trocentos livros e nunca se sentir pronto, aí você vai cair naquela síndrome do impostor ou da impostora de nunca se achar pronto. E aí, realmente, você nunca vai estar se você nunca praticar. Mas isso também não é só do tarô, tá? Porque, por exemplo, eu sou formada em Direito. Quando eu me formei
em direito, eu estava habilitada a advogar. Mas não quer dizer que as minhas petições eram lindas e maravilhosas, não. Entendeu? Foram melhorando com o tempo. Exatamente isso. Um curso de tarô vai te habilitar a começar a atender, mas aí você vai continuar estudando, praticando, atendendo e tudo mais. E vai ter esse processo que eu tô falando aqui, que é o seu processo pessoal interior de você lidar aí, minha amiga, meu amigo, com os seus medos, com os seus anseios, com os teus pontos fracos. Porque o que vai acontecer? Se você é uma pessoa insegura, você vai para a mesa de jogo, você vai atender um cliente. A primeira vez, o momento que o cliente chegar lá e falar, ai, nada a ver com o que você tá falando, você vai riar. Tá entendendo? Você vai riar, você vai falar, nossa, aí agora. Entendeu? Por isso que a mesa de jogo, ela escancara, tá? Os nossos pontos fracos, aquilo que a gente tem que trabalhar. Então, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que julga muito coleguinha, você vai trazer esse julgamento para a mesa e esse julgamento vai interferir na sua leitura, porque você vai ler aquilo que você acha, não aquilo que tá na carta. E aí, é claro, o jogo não vai ser preciso, porque você vai estar dando a tua opinião e não lendo o que a carta tá falando. Se você é uma pessoa que não sabe colocar limite, você vai atender lá por 4, 5 horas, o consulente vai parar de falar, você não vai colocar limite, porque você não sabe colocar limite. Aí o consulente vai falar 4, 5 horas, você não vai conseguir interromper o atendimento, ou a pessoa vai te mandar mensagem qualquer horário do dia e você não vai saber o que fazer com isso. Você vai falar assim, eu não quero mais isso. Não quero mais essa vida. Mas veja bem, não é o tarô, é você, tá? Mas também, veja bem, se você é uma pessoa muito empática, né? Ai, que sofre com o problema do outro, vai acontecer isso também. Você vai falar assim, ai, coitadinho do meu consulente que tá passando por isso. Ai. Aí você vai sair do atendimento toda zoada, falando assim, ai, a minha energia tá baixa porque o atendimento agora foi péssimo. Veja bem, mas não é o jogo, é você que tem que se fortalecer interiormente, mentalmente, se trabalhar para poder atender as pessoas. Mas não é o tarô, é você. E a gente passa por isso, sabe? Se você é uma pessoa muito autocrítica com você, nos seus primeiros atendimentos, se você precisou recorrer ao caderno, a uma anotação, porque te deu um branco sobre aquela carta, você vai falar assim, nossa, eu já não sirvo mais pra isso, porque a essa altura era pra eu estar assim, ó, íntegra com as cartas, era pra eu estar assim, ó, as cartas e eu somos um só, e era pra eu estar, né, a própria oráculo de Delfos aqui pra falar pra pessoa. Mas não é assim, meu amigo, minha amiga, né? Quem não teve um branco que atira a primeira pedra, quem não precisou lá depois consultar um caderno, consultar um livro que atira a primeira pedra. É super normal dar branco, é super normal a gente se confundir, é super normal errar a previsão, a gente erra. Toda profissão tem uma margem de erro. Tá entendendo? Calma. Segura essa onda aí, sabe? Calma, pequeno gafanhoto, calma, pequena gafanhota, tá? O que é válido nesse caminho? Você entender que você é uma aprendiz, uma eterna aprendiz, e você vai estar sempre estudando, sempre aprimorando e se dedicando. É isso, tá? E, é claro, recorrendo aos seus professores, recorrendo a outros tarólogos. Por isso, nesse ponto, eu acho muito legal você ter um professor, uma mentora, um mentor, né? Para você ir lá conversar, trocar uma ideia, né? Ter outros amigos tarólogos para você conversar, trocar uma ideia. Isso não é só no tarô. Isso é em qualquer profissão. É muito importante você ter uma referência, certo? Alguém para você tirar dúvida, e alguém, gente, da batalha, tá? Alguém que atenda, tá? Por quê? Porque será que todo mundo que vende curso atende? Tá ali na linha de frente da mesa? Porque, gente, vender curso, ter um puta marketing, isso, se a pessoa tem recursos, a pessoa faz um baita marketing, faz e vende, tá?
Mas aí que tá, a pessoa tem bagagem de mesa, de linha de frente, tá? Se você vai para uma batalha, você quer aprender com alguém que sabe toda a teoria da arte da guerra, ou você quer saber de alguém que tem a teoria, mas já foi lá para batalha, já esteve numa batalha, sabe como é que é, já passou pelo caminho, tá lá, ó, vive aquilo de verdade, atende, né? No nosso caso, atende realmente cliente, né? Pega a bucha, já passou por branco de mesa, todas essas coisas. Então pense bem, tá? Isso é muito importante. Você dá uma olhada também quem são esses mentores, quem são as pessoas que estão te passando conhecimento. Da onde que você está buscando conhecimento? Quais são as suas referências? Agora, se você quer, né, saber muito da teoria de tarô, ok, vai ler livro. Tem gente que quer seguir por esse caminho, né, da teoria e tal. Vai lá estudar, isso é muito bom. Eu também sou super a favor, gosto também. Só que se você quer atender, jogar, aí você tem que ter teoria, mas tem que ter prática. Você tem que botar as cartas na mesa. Você tem que jogar. Não tem como. E outra, você não adianta você querer ler 40 mil livros, querer estar super pronto, querer nunca errar. Como eu falei, tá 100% seguro para começar a jogar. Então, se você é uma pessoa muito autocrítica, que sempre se critica, que você precisa estar maravilhosa e perfeita para começar, o tarô vai te escancarar isso, porque ele vai falar: comigo não, violão. Comigo não. Então, veja bem, se você é uma pessoa que tem muita autocrítica, que se auto-boicota, o tarô vai te mostrar isso. Então, reflita. Se essa tua dificuldade em aceitar o tarô na sua vida, é porque você tá com aquele pensamento que a vida é linear, né? Que você aprende, forma, começa e já vai pro sucesso. Não, a vida tem altos e baixos. Veja bem, né? A carta do louco, vê se eu acho ela aqui, ó. Olha a carta do louco, já dá a dica, olha a carta do louco, né? Do Eight. Ele tem uma montanha atrás dele, e essa montanha, ó, ela sobe e desce, sobe e desce. Ela não é uma linha reta, né? Ela não é ali uma diagonal. Ela sobe e desce, sobe e desce. Ou seja, o caminho oscila, né? A jornada oscila. Então, se você tá preso nessa ideia de que é só uma subida, você vai bater a cara no chão. E é o que eu falo, não é só no tarô, é na sua vida. Porque o tarô tá na vida e a vida tá no tarô. Aquilo que o tarô te mostra, inclusive nesses momentos que não é necessariamente na jogada, é na sua relação com ele, é como você lida com os outros fatores da sua vida, com os outros setores da sua vida. Então, se você tem esse chamado de ser uma oraculista, de ser uma taróloga, aceite, enfrente, trabalhe esse seu processo. Várias vezes eu quis jogar meu tarô, eu falo, não quero mais jogar, não quero mais, gente, chega. Tenho ainda esses momentos. Aí vem alguém me liga, você me joga pra mim? E às vezes eu vejo que aquela jogada fez muita diferença na vida daquela pessoa. E isso me dá um ânimo, sabe? De seguir. Porque um tarólogo faz a diferença na vida da pessoa. Um bom tarólogo faz a diferença na vida da pessoa. Porque dá uma luz, dá uma esperança, dá um aconchego, dá um colo. E cada leitura que a gente faz também é uma escola pra gente. Cada vez que a gente lê as cartas e a gente vê ali o ser humano, as suas dores, suas angústias, e a gente reflete ali com o consulente as lições que o consulente precisa levar para poder ser feliz, a gente também aprende. E é por isso que é difícil sim ser tarólogo. Porque a cada leitura nos transforma, nos provoca, nos faz nos questionar, nos faz refletir. E nem sempre a gente está disposto a isso. A sair desse conforto. Então, minha amiga, tire seu baralho, né? Tire seu tarô, misture tarô com baralho. Tire seu tarô da sua gaveta. Deixa ele do lado de você. Vá tomar café com ele, vá almoçar com ele, vá pra praia com ele, dirija com ele. Tenha ele na sua bolsa,
na sua mochila, com as suas coisas, tenha ele com você. Trate ele como um amigo, um parceiro. Então, vai ter momentos que vocês vão brigar, vocês vão discutir, tem um momento que um vai querer olhar pra cara do outro, e assim vai. Mas perceba quem é você nesse processo, onde você está nesse processo, qual que é a tua parte nesse processo, né? E eu tenho certeza que no final, o maior ganho não é o financeiro, é o quanto que a nossa vida foi enriquecida por essas 78 cartas. Porque não é todo mundo que tem o privilégio de ter 78 conselhos, 78 amigos tão sábios como são as cartas do tarô. Ok? Um grande beijo e até breve.